Vai dizer aí, Igreja Evangélica está ao vivo. Pronto. Muito boa noite, queridos. Fortaleza, Ceará, 21 de maio, 8 horas e 1 minuto. Estamos aqui ao vivo, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Mais um culto online para ministrar aqui a santa palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bota ali na televisão para eu ver como é que está a imagem lá, se está boa mesmo, perfeito. Boa noite, irmãos. Estão entrando aí, pastor Belardo, Rosângela, Vitória, Ana Elizabeth, Thaís, Rosângela Teixeira. Graça e paz a todos os irmãos. Os irmãos estão aqui também nos acompanhando pelo Facebook. Aleluia. Muito bom estar aqui hoje à noite com vocês. Esta gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar o livro de João, capítulo 16. Vamos continuar, né? Começamos quinta-feira. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, pegar a Bíblia aí, caderno de anotação, caneta, marcador para texto. Vamos juntos aqui compartilhar a palavra do Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite aí para o Vitor, Dona Helena. Aleluia. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Antônio José, Neta, esposa do pastor Abelardo. Boa noite para você, querida. Aleluia. Luciana também. Muito boa noite a vocês, irmãos. Muito bom estar aqui nessa noite, tá? Muito bom mesmo. Estou muito feliz com a presença dos irmãos, tá? Amém? Olha a imagem ali. Nossa nova imagem ali na nossa webcam ali. Perfeita, né? O pessoal que estiver acompanhando no Facebook aí, diz como é que tá a nossa imagem, se está boa, se está melhor, tá? Amém? Fizemos aqui um esforço para trazer assim uma imagem melhor. Amém? Aleluia. Boa noite para a Luciana, Thaisa, Josué, a Dita. Eu estou sentindo falta, irmãos, da irmã Regineide. Cadê a irmã Regineide, hein? A Ruana. Boa noite, Noelma. Pai do Senhor Jesus, querida. Aleluia. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 16, tá? Nós vamos fazer só 1 hora de live hoje, tá bom, queridos? Acho que vai dar tempo hoje, tá? Como é que tá aí o retorno do meu som, tá bom, querido? Ruana, você apareceu, Ruana. Cadê tua mãe, Ruana? Como é que ela tá? Aleluia. Raíssa, como é que tá sua mãe, seu pai, sua irmã aí? Amém? Coisa boa, né? Os irmãos todos chegando já. Valeu, gente. Queridos, a gente vai continuar e depois eu vou fazer um retorno. Eu prometi que a gente ia ampliar o nosso conhecimento com relação ao versículo 8, 9, 10 e 11, tá bom? A gente vai dar Josiane também. Aqui estão os bebês aí. Carmélia, boa noite para você, querida. Muito bom, muita gente já aqui hoje. Então, vamos continuar em João 16, 14 e 15. Vamos ler, tá? Diz assim o 14, tá? 14 diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Vamos orar, queridos? Né? Pai querido,
Apresento a Ti a minha vida, dos meus familiares, dos irmãos, dos seus familiares também, nessa noite. Que o Senhor fale conosco, trazendo luz, revelação à Tua palavra, conhecimento, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que a gente possa crescer em graça e conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, dedicamos essa noite ao Senhor, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, queridos, João 16, versos 14 e 15. Esses dois versículos, 14 e 15, Jesus está falando de algo muito profundo, que é intimidade. Será se a gente fosse marcar uma escala de 0 a 10, quanto é que a gente daria para a intimidade com Deus, hein? Aproveitando esses momentos, acho que poucas pessoas do nosso grupo estão trabalhando. Eu acho que o pastor Belar deve estar trabalhando, né? Não sei se a Yara também está trabalhando, home office. Mas nós que não estamos trabalhando, quero dirigir a palavra para vocês. Será que a gente está verdadeiramente usando esse tempo para crescimento espiritual? Então, aqui é uma boa oportunidade que Deus está nos dando para a gente crescer e principalmente aumentar a nossa intimidade. Intimidade é relacionamento, queridos, também é confiança. Então, esses versículos aqui, o 14 e o 15, falam sobre isso, intimidade, né? Amém? Está falando justamente sobre isso, né? Intimidade. Então, essa intimidade que Jesus está falando aqui, ela é expressa na comunhão, né? Na comunhão de posses que caracterizava a amizade ideal da antiguidade, né? Aqui a questão linguística desses dois versículos, 14 e 15, irmãos, né? No contexto geral, né, em todo o capítulo 16, que a gente pode entender, é que Deus compartilha o seu coração, né, com todo o seu povo. Se pegarmos o exemplo do Velho Testamento, você vai entender que no Velho Testamento Deus compartilhava a sua palavra apenas com os profetas e alguns reis piedosos. Já na era da igreja, né, da graça que nós estamos vivendo hoje, que foi inaugurada lá em Atos 2, é diferente. Deus hoje ele compartilha o seu coração com todo o seu povo, amém? Então é algo muito significativo para a gente, é algo muito bacana, algo muito bom saber que a gente não está só neste mundo perturbado que a gente vive. Nós estamos acompanhados, né, pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus na nossa vida. Então é isso que quer dizer o versículo 14 e o versículo 15. Amém? Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos lá de anunciar. Então, intimidade, relacionamento, crescimento, né? A gente não pode, em nenhum dia da nossa vida, a gente relaxar. Cristão que relaxa vai levar, né, pancada do capeta, né? Não pode relaxar não, amém? Então não vamos relaxar não, viu, queridos? Vamos ler agora do 16 ao 22, né? Vamos ler, vamos fazer uma leitura agora mais extensa, tá? Vamos lá. 16, né? Até o 22, tá? Ok? 16 ao 22. Então, vamos lá. 16. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei,
o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Coisa boa, né, gente? Jesus está falando aqui da partida, né, da crucificação, da sua morte. É que haverá um contraste, mas um contraste que durará muito pouco, né? Que o mundo vai se alegrar por causa da perversidade do mundo, né? Da trama de Satanás para tirar a vida de Jesus Cristo, né? Ao passo que os discípulos ficariam tristes pela perda de Jesus, né? Embora ele tenha prometido que iria voltar, mas é sempre triste a gente perder, né? Uma pessoa que a gente ama, né? Vamos para o céu. Esse é o comentário, né? Porque após a ressurreição, Jesus voltaria a estar com os discípulos com o único objetivo, né? Para comunicar a vida, né? Vida mesmo. Aleluia, vida. A gente só tem vida porque a gente tem Jesus. Eu não sei como é que a pessoa consegue viver neste mundo de pandemia, de doença, né? De crise política, crise econômica, né? O dólar chegando a quase R$6. Como é que a pessoa consegue viver sem Jesus neste mundo? É complicado, né? Porque Jesus é a própria vida, é a essência da vida. Amém? E através do dom que Ele nos deu, do Espírito, né? Do Espírito Santo, amém? Ele permaneceria conosco, né? Para sempre, né? Aleluia, isso é bom demais. Então, entendendo aqui o contexto dessa história aqui, né? Aqui fala da mulher grávida, né? Também as mulheres sabem muito bem disso, né? O período de dar à luz, né? Aquela ansiedade toda. Então ele está falando aqui. Então, aqui, o que nós entendemos, que era frequente, né, a morte de mulheres durante o parto. Se você estudar a história aí dos partos, muitas mulheres morreram, né, durante o parto. Então os profetas, eles usavam, né, em geral, as dores do parto como imagem do sofrimento, né, normalmente radicada num julgamento. Tem várias passagens que falam sobre isso, eu não vou aqui passar para vocês, porque isso não é o interesse aqui, né? Só que vocês entendam. Há alguns textos no Velho Testamento, essas dores de parto, como falando aqui, elas significavam as dores de uma nova era messiânica, né? O profeta Isaías fala sobre isso, né? Isaías, não só Isaías, mas Miqueias também fala, Oséias também fala. Então, assim, entenda uma coisa, o judaísmo primitivo chegou algumas vezes a aplicar essas dores do parto, especificamente ao período final de sofrimento, né, como está lá em Mateus 24, né, anterior ao fim da era que nós vivemos, que seria acompanhado da ressurreição dos mortos. É um assunto, né, que a gente está trabalhando nas segundas, nossas lives de segunda-feira e sexta-feira. Amém? Então, aqui, continuando. A explicação destes textos, né? Então vamos lá. Jesus está falando aqui da sua ressurreição, né? Que ele ia voltar à vida outra vez, né? Depois de passar 3 dias, né, o seu corpo lá na sepultura. Então a ressurreição de Jesus, ela significa que a vida do mundo vindouro se encontra agora à disposição dos discípulos, né? Nessa era que a gente está vivendo. Então, a ressurreição de Cristo é algo que nós devemos comemorar como uma vitória muito grande para a igreja. Essa vitória está atrelada, né, às nossas inquietudes, né, respostas aos nossos conflitos, né? Eu vejo que tem muitas pessoas nesta época de pandemia, nessa época de confinamento, que estão já entrando assim, no estado de calamidade, né? No estado de depressão, de angústia, né? de sofrimento. Então, por isso que é importante, a palavra de Deus nesses momentos, a palavra de Deus é sempre importante, mas ela é muito importante nesses exatos momentos, hoje a palavra de Deus é muito importante, para que a gente possa trazer a cura, possa trazer o remédio. A palavra de Deus é a cura, é remédio para esses corações que estão sofrendo, irmãos, hoje, né?
nesse confinamento, porque tem gente que não aguenta mais ficar em casa. A verdade é essa. Tem gente que não aguenta mais ficar em casa, né? Primeiro porque suas posses estão se acabando, né? Amém? É muito complicado isso, muito sério. Complicadíssimo, né? Amém? Vamos ler o verso 23 e 24. Versículo 23 e 24, vamos ler. 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Aleluia. O texto aqui é bem fácil de entender. Jesus está inaugurando algo novo para eles, né? Que até então não se fazia pedido em oração em nome de Jesus, né? Era diretamente no nome de Deus, né? Então aqui a gente pode fazer um comentário até maior aqui, né? Deixa eu ver aqui só um minuto, tá, gente? Abrir aqui a gente pode até fazer um comentário aqui, né, sobre o pedir em nome de Jesus Cristo, nesses versículos que nós lemos agora, 23 e 24, tá? O que a gente pode entender aqui, né? Depois da ressurreição, queridos, algo que bastante significativo para a vida da gente, que a gente tem que entender, depois da ressurreição, os discípulos, eles se sentiram mais confiantes sobre o que Jesus quis dizer nesta passagem aqui, né? Quando ele, repetindo, naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Promessa maravilhosa, né? Até agora nada pedistes em meu nome. Ele reforça: pedi e recebereis, para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria se cumpra. Nenhum pai, né, gosta de ver seu filho sofrendo. Tem um exemplo aí da Yara, né, que comentou que está longe de sua filha agora, temporariamente, né, está com suspeita, né, do Covid-19. Então, qual é o pai que gosta de ver seu filho padecer alguma necessidade e não poder suprir a necessidade do filho? Nenhum. A não ser que seja um crápula, né? Amém? Mas no nosso meio não existe nenhum pai crápula, né? Amém? Então o que aconteceu? Os discípulos, eles também terão um relacionamento com o Pai. Jesus está falando aqui, baseado na obra e na pessoa de Cristo, que está capacita a apelar diretamente ao Pai, sem ter nenhum empecilho, né? E a terem a certeza, isso é muito importante, tá? E a terem a certeza, irmãos, quero que vocês entendam isso, tá? Certeza, a plena convicção de que Ele, ou seja, o Deus Pai, vai atender os pedidos. E este pensamento continua nos versículos seguintes, né? Como Cristo está falando aqui no 26 e no 27, que diz assim, ó: naquele dia, 26, tá? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Vocês estão vendo aqui? Hã? Irmãos, né? Aleluia. Então, isso é segurança. Que segurança nós temos na oração? Qual é a segurança que eu e você temos na oração?
Qual é a segurança? Amém? É simples. Nós chegamos a Deus com confiança. Ninguém chega a Deus com incredulidade. Só o fato de eu chegar a Deus, dobrar meu joelho, começar a orar, eu posso ser o crente mais fraco na face da terra. Mas eu estou dizendo ali que eu estou confiando naquele, né, pelo qual eu estou me prostrando. Então essa é a segurança que nós temos na oração. Não porque a gente merece alguma resposta. Não é isso, mas a Bíblia está nos orientando aqui. Amém? Amém? Mas porque sabemos que Deus nos ama em Jesus Cristo. E que, motivado pelo amor, Ele faz por nós o que for melhor para a gente. Às vezes a gente não entende quando existe uma demora na resposta da oração. Né? Às vezes demora, às vezes algumas respostas elas são de imediato. Outras não, demoram. Tá? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então o que temos que fazer? Agradecer a Deus por todas as coisas. Senhor, obrigado porque eu orei e ainda não aconteceu, porque eu sei que o Senhor tem o melhor momento. Tá? O que nós temos que fazer é persistir, segundo Mateus 7. Tá? Se você pegar o original do grego, lá em Mateus 7, quando está falando de petição, é um ato contínuo, é um ato repetitivo. É como a Luciana está dizendo aqui, às vezes também nós estamos pedindo de forma errada e Deus quer nos preservar, Deus quer nos livrar. Então Ele retarda, para que a gente entenda, amém? Naquele momento que é melhor a gente esperar um pouco, né, pela resposta que vai vir do céu. Ok, queridos irmãos? Dá para entender isso aí, irmãos? Eu acho que dá, né? Amém? Então aqui, o que mais que a gente poderia extrair deste texto? Eu acho que é só isso mesmo. Vamos para o 25 e o 28 agora. 25 eu já li, né? Vou ler o 28, eu não li. Eu vou ler de novo até o 28, do 25 ao 28, tá bom? Amém? Do 25 ao 28. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Queridos, Deus sabe o que a gente precisa. Por que nós temos que orar? Porque a oração ela representa confiança em Deus. Tá? A oração ela é isso, ela representa confiança em Deus. Amém? Segundo a tradição do Antigo Testamento, né, os mestres judeus usavam com frequência provérbios e enigmas. Embora os discípulos não estejam ainda preparados para compreender plenamente a nova relação com Deus que Jesus descreve, né, no versículo 12, por exemplo, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vocês estão vendo? Ele está, né, preparando o terreno, porque a gente repete sempre aqui, o conhecimento, o crescimento, ele é progressivo. Tá? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer de graça em graça, de glória em glória. Não existe conhecimento que não seja progressivo. Tá? O conhecimento bíblico, ele é progressivo. Você hoje, eu tenho certeza que sabe muito mais coisas do que quando você entrou na igreja. Então, vocês estão entendendo? Então, quando Jesus fala aqui no verso 12, né, do capítulo 16, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, é porque Deus ele sabe, Deus ele é o Deus do tempo. Ele sabe a melhor hora
né, o melhor momento, né, de revelar a sua palavra a nós. Tá? Amém? Então, a palavra que eu quero dizer para vocês é que tenham calma, tenham paciência, e ara, tenha calma, que tudo tem o seu tempo determinado por Deus, seu propósito. Mesmo que a gente faça coisas indevidas e que estejamos pagando algumas consequências erradas pelos nossos erros, Deus está transformando em bênção. Amém? Então aqui, versos 29 e 30 diz: disseram-lhe seus discípulos, eis que agora falas abertamente. Estão vendo a diferença? Lá do 12, veja o 12 novamente, agora veja, né, o 29. Disseram seus discípulos, eis que agora falas abertamente. Ou seja, Jesus estava falando de algo muito maravilhoso, que eles iam a partir daquele momento orar no nome do Pai, a Jesus, claro, orar ao Pai em nome de Jesus, e que porque o Pai amava tanto, ama tanto, o Pai ia corresponder a este amor através da resposta da oração. O segredo, irmãos, é a gente não se desesperar, tá? Quando a gente estiver passando por alguns momentos difíceis da nossa vida. Paulo fala o que em Efésios capítulo 6, 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o conselho que Paulo nos dá. Então disseram, 29, verso 29, disseram-lhe seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Vocês estão vendo? O conhecimento, como ele é progressivo, né? Ou seja, perto já da morte, né? Jesus aqui está perto já do julgamento, da morte dele, né? Os momentos finais da sua vida, ele está revelando coisas tremendas. Agora, um detalhe importante: Judas já não está mais nesse seleto grupo de apóstolos. Então, que coisa maravilhosa, né? Que a gente pode entender. Depois que Judas saiu, Jesus começou a revelar coisas mais profundas. O que a gente pode tirar de exemplo para a nossa vida? Às vezes nós temos que nos desapegar com algumas coisas que não prestam para que Deus comece a revelar a sua palavra na nossa vida. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? Então nós lemos o verso 29 e o verso 30, né? No contexto, né, desse evangelho que nós estamos lendo, o evangelho de João, né? Neste contexto, como a Luciana diz, né, a Luciana está participando aqui no Instagram, quanto mais aprendemos, mais intimidades com Deus temos. E temor também, viu, Luciana? Não é só intimidade, né? Temor, respeito, né, à obra, né? Amém? Se tiver algum comentário no Facebookzinho, me avisa aí. Por gentileza, em nome de Jesus, amém? Então aqui, né? Versículos 29 e 30, já lemos, né? Só fazer aqui um comentário, no contexto desse evangelho de João. O fato de Jesus saber a pergunta deles, Jesus era 100% homem, 100% Deus, certo? Então este fato de saber, né, a pergunta deles antes que a faça, revela sua especial intuição. Amém? Aí vem o 31 e o 32 agora, né? 31 diz: respondeu-lhe Jesus, credes agora? 32, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Quantas pessoas sofrem, né, de falta de companhia, né? Nós somos seres, né? Nós somos seres sociais. Você é um ser social. Nós nascemos para companhias, né? Amém? Aleluia. A gente nasceu para constituir família, né? Para estar perto das pessoas. Por isso que é bom se congregar, né? E dentro em breve, irmão, nós vamos estar juntos novamente na nossa igreja, né? Com mais força, né? Com mais vontade. Amém? Assim como os irmãos estão com saudade, eu também estou com saudades. Todos nós estamos com saudade de apertar nas mãos, né? Dar um abraço e tal. Amém? Então aqui, tá? Nesse texto do 30, 31 e 32, né?
a dispersão das ovelhas, ela pode ser uma referência, isso aqui, do 31 e 32, a uma profecia de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, né? Que diz: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Tá? Pode ser uma referência isso aí, fato profético, né? Tá certo? A mesma coisa lá de Mateus 26, 31, ele cita, né? Mateus até cita isso aí. Mateus 26, 31 diz assim, ó. Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, Zacarias, né? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aqui quem profetizou foi Zacarias, o profeta. Então é uma alusão, né? O que Cristo está falando aqui no verso 31 e no verso 32, tá? Amém? Então foi isso que aconteceu, né? Agora um fato interessante, que ele diz: mas não estou só, porque o Pai está comigo. A gente tem que entender uma coisa: as pessoas podem nos abandonar, os casamentos podem se acabarem, né? Os relacionamentos, mas se você é filho de Deus, isso é uma promessa, que você nunca vai estar só. Amém? Você crê nisso? Você nunca vai estar só. Mesmo que você more sozinho, em um apartamento ou em uma casa, né? Você nunca vai estar só, porque diz: o Pai está comigo. Se o Pai está comigo, significa dizer que eu tenho a presença do Espírito Santo, tenho a presença de Jesus na minha vida, tenho a presença do Pai, da Trindade. Amém? Que coisa boa, né? O último versículo é o 33. Mas nós não vamos acabar por aqui não, que eu vou voltar lá para o início, para a gente fazer um comentário assim mais expositivo, né? Então, o versículo 33. A Yara diz assim: sempre que estou só, lembro-me imediatamente que nunca estou sozinha, pois Deus sempre será comigo, dando-me forças e consolo. Isso mesmo, meu filho. Se aposte nessa palavra e não deixe ninguém tomá-la da sua vida. Se aposte e guarde no seu coração. Tranquei com 7 chaves, né, como diz o mundo. Versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A teoria do arrebatamento pós-tribulacionista pega este versículo e joga dentro da grande tribulação, né? Ou seja, interpretação errada. Este versículo aqui está falando que justamente está atestando aquilo que Paulo fala do mundo, né? O mundo, né? O mundo jaz no maligno e o mundo é perverso, tá? Então, quem nunca teve um problema neste mundo? Nem os mais ricos, né? Os abastados, né? Tem um amigo meu que dizia assim: o dinheiro, ele compra a cama, mas não compra o sono, né? Compra a casa, mas não compra o lar, né? Então, no mundo tereis dificuldades, né? No mundo tereis aflições, tá? Então, este versículo revela a dramática situação dos cristãos primitivos, a igreja primitiva, a igreja do século I. Ou seja, a igreja do século I, II e III, ela foi muito atacada. Eu já falei para vocês que a igreja ela começou a ter paz com a ascensão de Constantino ao Império Romano. Eu acho que foi no ano 312, se eu não me engano, que ele assumiu o poder, que ele oficializou a Igreja Católica como religião oficial do mundo, né? Certo? Católico significa universal, né? Não é o que nós temos hoje, né? Como igreja, né? Oi, Vitória. Aqui tá normal, Vitória, né? Os irmãos nossos também tá normal aí a conexão. Beleza, Vitória. O importante é você acompanhar e não perder. Então, a igreja primitiva ela sofreu muito, né? Ataque dos judeus, né? Da circuncisão,
chamando de Paulo de falso apóstolo, e também sofreu o ataque do próprio Império Romano, né? Os imperadores perversos. Nero, a tradição diz que Nero tocou fogo no ano 60, né? E por volta do ano 60, alguma coisa. Nero tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, né? Matando muita gente, né? Muitos cristãos foram mortos, novos, né? Amém? Então este versículo aqui, do versículo 33, ele fala, ele retrata, né, da perseguição, né, da situação que os cristãos primitivos passaram, né, para os quais a vitória final viria quando o Messias reaparecesse no futuro, né, que é a nossa esperança eterna. Como haviam dito mestres e profetas judeus, né, nas Sagradas Escrituras. Tá? Amém? Mas também, né, reconheciam que eles já tinham vindo e que por isso, né, deram início a seu triunfo, né, em meio à presente tribulação. Né? A nossa alegria é que, em meio a... Nós estamos passando por uma grande tribulação, tá? Nós estamos passando hoje uma grande tribulação mundial, mortes, né? Nós perdemos o Daniel na nossa igreja, morte prematura, né, daquele rapaz que, novo convertido, né, que era discípulo do pastor Abelardo, estava sendo discipulado, preparando-se para o batismo, né? A gente perdeu assim de forma bem precoce, mas graças a Deus que ele partiu para a eternidade com Deus, né? Com Jesus Cristo, amém? Então, o que nós temos, né, a dizer é o que Cristo falou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, por pior que você tenha passado uma grande dificuldade, um grande conflito, uma grande perseguição, ninguém passou aquilo que Cristo passou, né? Tá? Aconselho os irmãos a estudarem sobre a morte de Cristo na cruz, o sofrimento dele na cruz, né? Quantas horas, né? O que ele realmente sofreu para que a gente estivesse aqui hoje livre, totalmente livre do pecado, né? É João 8,36, 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Amém? Então essa é a promessa, né? Aleluia. Amém? Vocês acreditam nisso, irmãos? Né? Então, vamos aqui continuar, né? Nossa live. Voltando agora para o início. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estão sendo abençoados? Estão sendo edificados? Tá? Dá um tchauzinho aqui pra gente aí. Se qualquer pergunta, façam aí, tá? Então, voltando aqui para o início do capítulo 16. O início não, no meio, né? Do versículo 5, irmãos, até o versículo 16, né? Que eu fiquei de falar hoje à noite, eu só passei por cima, já falei, já adiantei alguma coisa. Mas agora a gente vai aprofundar. Tentar falar aqui antes de terminar a nossa live, né? Que é 1 hora de live. Bom? Amém? Nós temos que entender o contexto, tá? É muito importante para a gente entender o contexto. Tá certo? Então vamos tentar entender esse contexto aqui, né? Do mundo, né, odiar os discípulos, tá bom? Vamos tentar entender esse contexto aqui agora. Na primeira parte desse sermão, do capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos estudando, né, Jesus prometeu aos discípulos que ele iria enviar a eles o Espírito Santo, que a gente chama de Consolador, Paracleto, né, no grego, que é a terceira pessoa da Trindade, tá certo? E destacou alguns, né, dos ministérios do Espírito Santo aos crentes. Agora, nessa segunda, né, nessa sessão do sermão, da última ceia, Jesus agora define os ministérios do Espírito Santo para o mundo. Então, existe uma confusão que a gente faz por falta do conhecimento pleno dos versículos 8, 9, 10 e 11, que a gente vai tentar agora discutir. Amém? O pastor Belardo está aqui falando, né, que é advogado, porque ele tem essa função, né, do advogado, né, de ser o interlocutor, né? Amém? Você sabe que tem causas que a gente precisa de advogado, né? Amém? Essas causas mais complicadas, causas que demandam mais coisas, essas que demandam menos, nós não precisamos. Então, que é importante que a gente entenda isso aqui, tá certo? E eu queria que os irmãos ficassem bem atentos agora ao entendimento, né, deste contexto todo aqui,
Nesse momento aqui de última ceia. Amém? Então, sermão da última ceia, Jesus agora define os mistérios do Espírito Santo para o mundo. Aqui, como é frequente nos textos de João, o mundo é tanto a cultura moldada pelas paixões pecaminosas de uma humanidade perdida, né, quanto aos homens e às mulheres que a moldam. Ao apresentar este tema, Jesus diz: aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Ele fala isso em João 15,16, tá? E acrescenta: vós também testificareis. Que é 15:26. Ou seja, como é que a gente testifica? Falando a verdade, falando a palavra, sendo testemunha fiel, né, das boas novas do Cordeiro de Deus. Quando nós, os cristãos, testificamos Jesus por meio de nossas vidas, das nossas obras também, o Espírito Santo fala por nosso intermédio. Às vezes não precisa nem abrir a boca, né? Às vezes testemunhar de Jesus é algo concreto, né, que vai além do abstrato. Tá? Uma coisa, eu sempre falo na igreja, irmãos, é que Deus ele não precisa de agente 007, espião. Não, ele quer que alguém trabalhe. Aleluia. Então, o crucial sobre esta passagem é a sua definição do ministério do Espírito para o mundo. Bom, infelizmente, essa definição algumas vezes é distorcida nas versões, né? A melhor versão assim em inglês é a do King James, que o pastor Belardo tem, uma versão muito boa. Eu gosto bastante dela, tá? Eu estou dando isso como ilustração, né? Acrescentamos 3 exemplos, né, para que vocês entendam. O texto está dizendo assim: precisamos interpretar esta passagem à luz de algo que o apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios. Vou dizer, tá? Ali, Paulo observa que aqueles que transmitem o conhecimento de Jesus são o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Tá bom? Ok? Então, para estes, certamente cheiro de vida para a vida. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Para aqueles que estão sendo salvos, o ministério do Espírito Santo é libertador, ou seja, ele traz vitalidade, ou seja, ele traz vida, ele dá vida àquele que está morto. Para o mundo que rejeita Jesus, o ministério do Espírito Santo esmaga, condena e destrói qualquer falsa esperança. Entenda isso, por favor. De modo que não devemos interpretar os versículos críticos que descrevem o ministério do Espírito para o mundo como elementos em um processo salvador e purificador. E muita gente fazendo isso. Em lugar disso, certo? Eles são aspectos do julgamento de Deus sobre tudo o que há no mundo. Tudo o que há no mundo. 1 João 2,16, sabe o que é que diz? Tudo que João mais tarde caracterizará como a concupiscência da carne, certo? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Isto é o mundo em que nós vivemos, altamente competitivo para o mal, tá? É isso que você está ouvindo, Thaisa. Juízo. Então, tendo dito isto, podemos examinar com mais detalhes o que Jesus diz aqui sobre o ministério do Espírito para o mundo que o odiava e que odeia e persegue aqueles que o representam. Para julgar qual destas 3 traduções é a que transmite melhor o significado original, precisamos examinar o significado de 4 palavras, cada uma das quais é apresentado no versículo 8. Aí a gente vai estar, né? Que é convencer, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Tá? Então vamos aprender isso aí. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Espero que o tempo dê aqui para a gente terminar. Acho que ainda faltam uns 15 minutos. Então vamos lá. Tá? Convencer, diz aqui o texto, versículo 8, pecado, justiça e juízo. As 4 palavras. Convencer, pecado, justiça e juízo. Vamos lá. Convencer, que é a primeira palavra. Convencer, no grego é elektio. Convencer. Tá? O Theological Dictionary of the New Testament, o dicionário teológico do Novo Testamento, ele diz assim, significa zombar. Então você pode escrever aí, convencer, escreva aí, zombar, desprezar. Tá? Se você não escrever, você vai esquecer daqui a 2, 3 dias. Zombar. O que mais? Né? Do zombar, desprezar, envergonhar, né? Pela exposição ou oposição, etc. Também pode ser culpar, tá? Expor, resistir. Pode ser também interpretar, expor. Né? Pode ser também investigar. Então, no Novo Testamento, irmãos, o uso é mais restrito, certo? Basicamente significa mostrar a alguém o seu pecado e convocá-lo ao arrependimento. Então, convencer aqui, em João 16, 8, é simplesmente mostrar a alguém o seu pecado e convocar aquela pessoa ao arrependimento. Escrevam aí o que é convencer agora. É mostrar alguém escreve aqui no Instagram ou então no Facebook. É mostrar alguém o seu pecado e convocá-lo ao arrependimento. Estão entendendo? Porque que muitas vezes usamos erradamente o versículo 8, 9, 10 e o 11. E eu fiquei para falar sobre isso só hoje. Não falei porque não ia dar tempo. O que significa, né, convencer, certo? Vamos continuar, tá bom? Alguém tomou nota aí o que é convencer? Mostrar a alguém o seu pecado e convocá-lo ao arrependimento, certo? Continuando aqui a história. As traduções que eu falei em inglês é a New International Version, né, que é a NIV, e diz assim, ó, quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo da culpa com relação ao pecado, à justiça e ao juízo, ao pecado porque os homens não creem em mim, à justiça porque vou para o meu Pai, onde não podereis me ver, e ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A Delivering Bible, né, a Bíblia viva, ela diz assim, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do seu pecado, da disponibilidade da bondade de Deus e da sua libertação do juízo. Né? O pecado do mundo é não crer em mim, existe justiça disponível porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E existe libertação do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E a J.B. Phillips, outra versão em inglês, diz assim, quando ele vier, ele convencerá o mundo do significado do pecado, da verdadeira bondade e do juízo. Ele exporá o seu pecado, porque eles não creem em mim. Ele revelará a verdadeira bondade, porque eu irei até o Pai e não me vereis mais. E ele lhes mostrará o significado do julgamento, pois o Espírito que rege este mundo terá sido julgado. Eu li as 3 versões, né? A NIV é New International Version, versão internacional, nova versão internacional, Delivering Bible, a Bíblia viva, e J.B. Phillips, né? Ok?
Então, o que eu quero que fique gravado na mente é como a Leonor colocou aqui, né? Convencer a mostrar a alguém o seu pecado e convocá-lo ao seu arrependimento. Muito bem, continuando. Agora, no entanto, em João, esta palavra transmite o primeiro elemento deste significado, de mostrar a alguém o seu pecado, sem o segundo e convocá-lo ao arrependimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, o que significa isso aqui no original do grego? É isso que está escrito aí no Instagram. Mostrar a alguém o seu pecado. Olha, você é adúltero, você é isso, você é aquilo outro, tá? E convocar essa pessoa para arrependimento. Porque se ela não se arrepender dos seus atos errados, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer sem Jesus e vai para onde? Para o inferno. Tá? Amém? Em João 3,20. Ó, eu acho que não vai dar tempo, né, da gente terminar, mas eu vou entrar, tá? Vai alongar um pouquinho mais, de 1 hora. O objetivo aqui era 1 hora, mas se der 1 hora a gente vai alongar um pouquinho mais, tá? Em João 3,20, vamos ler. João descreve aqui, João 3,20, o seguinte: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está vendo aqui, ó? Como parece? Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí você entende claramente o que significa luz e trevas, né? Certo? Amém? Então, em João 3,20, João destaca que a pessoa ímpia, ela odeia a luz e ela evita essa luz porque ela tem medo, certo? Para que as suas obras não sejam reprovadas, tá? Daí você entende agora o mundo que a gente vive, o mundo da política, né? Que é o mundo da mentira, né? É um querendo, né, usurpar o outro, né? Vocês estão entendendo, né? Então, a reação da pessoa ímpia à exposição, né? Correto, pastor Belar? Certo? Então, a reação da pessoa ímpia à exposição é correr cada mais, né, em direção à escuridão, na tentativa de fugir da luz. Então, nós temos aqui uma ênfase similar, vista em João 8,46, que eu vou ler aqui para os irmãos. Né, que João faz uma pergunta aqui, João 8,46. Tá? Peguem a Bíblia aí, João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes. Estão entendendo aqui? Né? Onde Jesus faz essa pergunta aos seus adversários: quem dentre vós me convence de pecado? Então este versículo pergunta: pode alguém expor Jesus como um pecador? De forma alguma, né? Então aqui, portanto, temos João usando, né, o convence, né, o convencerá, com o seu sentido usual. Então, entenda, o ministério do Espírito Santo no mundo é de expor, né, desmascarar, exibir o seu erro e destruir o fingimento, acabar com a hipocrisia. Então, a igreja, quando ela se cala, ela está, né, em pecado. Quando eu estou falando de igreja, estou falando de pessoas. Quando elas se calam na sala de aula, né, quando se calam no seu ambiente de trabalho ou na sua família, você está cooperando com o reino das trevas. Nós fomos chamados para falar. Jesus disse: não se pega uma lâmpada, né, e coloque-se debaixo da cama. Como é que você vai ver a luz da lâmpada? Não vai ver. Ela está sendo, né, obstruída pela cama. Vocês estão entendendo, irmãos? O ministério aqui do Espírito Santo no mundo é de expor, desmascarar, exibir o seu erro e destruir, né, do fingimento. E aqui nesse versículo temos uma definição clara desses erros específicos, que é o Espírito Santo, né, exporá. Ou seja, o Espírito demonstrará o erro com referência, ok? No versículo 9, ao pecado,
No versículo 10, a justiça. E no versículo 11, o juízo. Amém, queridos? Quem está entendendo aí? Hã? Então o Espírito, ele demonstrará o erro com referência ao pecado, à justiça e ao juízo. Né? E a gente acha que convencer que o Espírito Santo ia lá, entrar na pessoa e tal. Isso é errado. Isso não é o correto. Agora, convencer aqui também, quero que vocês entendam, tem uma importância ainda maior. Vamos voltar lá para o século I, igreja primitiva. No século I, essa palavra era também um termo, né, legal. Né, legal. Ok? Era um vocábulo legal. Então ele era usado para um juiz pronunciar o veredito que estabelece a culpa de alguém que é acusado de um crime. Né? Quando o juiz batia o martelo lá no século I, pá! Pronto. Então ele usava esse termo aqui, convencer. Ou seja, ele estava expondo a pessoa ao erro. Estão entendendo, queridos? Né? O contexto da história, mas é muito importante entender o contexto. Amém? Quem está entendendo a palavra de Deus aí? Né? Então essa palavra aqui é usada por um juiz ao pronunciar o veredito que estabelece a culpa de alguém que é acusado de um crime. Então o Espírito Santo não somente expõe o pecado ao mundo, mas também elimina qualquer fragmento de fingimento e qualquer desculpa e anuncia publicamente o veredito de Deus. E qual é o veredito de Deus? Quem crê, né, será salvo. Quem não crê, condenado. Esse é o veredito de Deus. Tá? E o que é que o diabo fez? Aí vamos lá para Mateus 13, né? Parábola do semeador. Em meio à palavra de Deus, a semente, a boa semente, o diabo cria outra. A semente da maldade cria religiões por cima de religiões. Né? Vocês estão vendo como é bacana isso? Como isso é fascinante? Né? O mundo anunciou o seu veredito. Olha, isso aqui é fascinante, presta atenção. Presta atenção, irmãos. Né? O mundo anunciou o seu veredito a respeito de Jesus, rejeitando, né, e condenando o Filho de Deus. Quando eles pediram, né, a morte e a crucificação de Jesus. Né? Quando estava ali Jesus e Barrabás, o que eles disseram? Cristo. Aí Pilatos perguntou, o que faremos de Jesus? Crucificam. E todos pediram a morte de Cristo. Então, o mundo pediu, o mundo deu, o mundo bateu o martelo. O mundo foi o juiz. Né? Agora, o mesmo mundo está diante de um tribunal celestial para ser o quê? Condenado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, irmãos, ele é cauteloso para não nos deixar em dúvida quanto diz que o Espírito exporá o mundo com relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Então ele explica cuidadosamente cada ponto, não é não, meus irmãos? Deus não é bom, não é, queridos? Amém, irmãos? Ó, falta 1 minuto e meio para terminar essa live. Eu vou continuar o assunto, porque esse assunto é bacana, né? E assim que desconectar, eu vou reconectar novamente. Tá bom? Ok? Porque nós falamos do convencimento do pecado, né? Do convencimento. Aí ele fala do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, vamos lá. Do pecado porque não creem em mim. 16:9. Então o principal pecado da humanidade é o quê? É a falta de fé. Este é o principal pecado da humanidade, a falta de fé. Repetidas vezes, este pensamento é enfatizado no Evangelho de João. É quem crê nele, escreve João, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É João 3:18. Então, a falta de fé não é um pecado de ignorância. É e sempre foi uma rejeição voluntária de Deus. Você pode ler isso aí em Romanos 1. Paulo traça lá, maravilhosamente. E no Salmo, né, 19 também.
Amém? 20 segundos para terminar essa live, mas a gente vai reconectá-lo imediatamente. Pessoal no Facebook aí, como é que está? Nós estamos, né? Como é que está no Facebook aí, Zinho? Veja aí para mim. Se tem alguma pergunta, né? Amém? Aleluia. Então, 4 segundos, 3, e a gente volta imediatamente. Pessoal aqui do Face, dá só um tempinho aqui para a gente compartilhar esse vídeo aqui. Só um minutinho aí, minha gente. Aleluia. Tá bom mesmo a imagem? Beleza. Coisa boa. Maravilha. Oh, Deus bom. Reconectando aqui no Face e no Instagram, perdão. Pronto, estamos ao vivo novamente aqui no Instagram, né? Os americanos falam Instagram. Então, nós estamos falando aqui do pecado. Irmãos, estamos aprendendo? Hoje você nunca mais vai esquecer o que significa convencer, né? Amém? Agora, é importante que você também multiplique isso. Compartilhe este vídeo, tá? Para que eles, cada vez mais, principalmente na nossa casa, na nossa família, as pessoas precisam saber disso, né? É triste morrer alguém na nossa casa e ir para o inferno. A gente não quer isso, né? O que houve ali? A gente não quer isso. Amém? Então vamos lá, meus irmãos estão entrando aqui, coisa boa, uma rapidez igual o Ayrton Senna, na velocidade do Ayrton Senna. Maravilha, coisa boa, né? Compartilha, irmãos, compartilha, curta e principalmente comenta. Então nós estamos falando aqui do pecado. Então o que nós estamos dizendo? Os seres humanos, eles podem ter, né, pronunciado desculpas, eles podem ter argumentado equivocadamente que a natureza, né, revelou somente o poder e não o caráter de Deus. Você pode conferir depois em Romanos capítulo 1, do verso 8 ao verso 20. Tá certo? E por esta razão, o medo daquilo que é desconhecido não deixou que crescem no Senhor. Mas agora Deus em Cristo eliminou esta desculpa. Acabou, não tem mais desculpa não, meu irmão. Amém? É crer em Jesus ou então desprezá-lo, ou não crer em Jesus. Então, na pessoa do Filho, o amor e a graça e a glória de Deus foram totalmente exibidos. Recusar-se a crer agora, indevidamente, e principalmente, expõe a natureza pecaminosa daquele que rejeita. Eu posso dizer para vocês, com todas as letras grandes, uma salvação tão grande, que é oferecida por um Deus tão maravilhoso, tão amoroso. Mas o texto continua e diz, da justiça. Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então Cristo foi condenado à cruz pelo mundo, né, como um pecador, um blasfemo para os judeus. Né? Então, continuando, né? Versículo 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai. Então, o que nós entendemos aqui, quando ele fala da justiça, né? É que Jesus, ele foi julgado por pessoas ímpias, né? E inescrupulosas, né? De forma cruel, né? A própria cruz a qual Cristo foi condenado pelo mundo foi o meio do seu retorno em glória ao Pai, tendo alcançado nela a nossa salvação e estando completamente vindicado pela ressurreição. Então, o retorno de Jesus ao Pai provou a justiça de Cristo e o estabeleceu como o padrão pelo qual nós devemos determinar o que é a justiça. O julgamento de que Jesus era um pecador
foi revestido por Deus quando ele recebeu Cristo em casa, expondo a justiça do mundo como pecado e o pecador como padrão de justiça para a humanidade. Então, o retorno de Jesus ao Pai, né, expôs a culpa do mundo de outra maneira também. Por quê, gente? Porque depois da ressurreição, a dor dos discípulos devido à crucificação de Jesus transformou-se em uma alegria tremenda quando perceberam que ele agora estava com o Pai, né? Mas incapaz de ver Jesus, o mundo alegrou-se com a noção equivocada de que estava livre do Senhor, né? É o versículo 20. Na verdade, eu digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, justamente por causa da justiça de Deus, né? A alegria do salvo, que descansa com a visão clara do Cristo ausente, está em agudo contraste com a alegria dos perdidos. E da mesma forma, queridos, que a dor dos discípulos se transformou em alegria, a alegria do mundo também um dia transformar-se-á em angústia e remorso, por não terem acreditado na mensagem da cruz e na mensagem da salvação. E por último, irmãos, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, a cruz, ela revelou inequivocadamente que Deus está comprometido em julgar o pecado e os pecadores. Agora, não é possível esperar que Satanás e os que o seguem escapem à justiça divina. Antes, referindo-se à cruz, Jesus diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31, né? Então, irmãos, na cruz e na ressurreição, Deus proclama o final do poder do pecado sobre o universo. Oh, maravilha! Na cruz e na ressurreição, o príncipe deste mundo, o diabo, o capeta, o Satanás, o coisa ruim, foi julgado. E o mundo que tenha alegremente se submetido ao governo deste príncipe é julgado com ele. Então, queridos, nós estamos finalizando, mas eu vou finalizar aqui com a aplicação para o seu coração. Essa importante passagem sobre o ministério do Espírito Santo ao mundo não é uma mensagem de esperança. Aqui não está o pensamento que a obra do Espírito Santo de convencer o mundo seja uma obra salvadora. Tá? Apesar da impressão que fica a partir de traduções. Na verdade, uma das paráfrases anteriores, a obra do Espírito Santo que convence é, na verdade, uma obra de juízo, expondo o pecado tão profundamente enraizado no mundo como um sistema e nos seus cidadãos individualmente. Em um sentido real, a obra do Espírito de expor a culpa do mundo é um ministério realizado para o benefício dos crentes. Nunca devemos nos permitir crescer acostumados com este mundo ou com seus caminhos e seus valores pervertidos, irmãos. Amém? Nós devemos, em lugar disso, estar presente, em guarda, pois o Espírito Santo expõe tudo o que se refere a este mundo como sendo corrupto, respirando um espírito de incredulidade, de injustiça, de comprometimento com os métodos de um príncipe que está sob juízo de Deus. A notícia maravilhosa é que mesmo que o Espírito Santo exponha a culpa do mundo, ele também nos guiará em toda a verdade. Você pode bater uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia! Ao olharmos para o Espírito
dependendo dele para nos guiar. Ele, o Espírito Santo, e somente ele, nos capacitará a andar na luz. Oh, glória! Que coisa boa, né, não, irmãos? Irmãos, e aí? Quem aprendeu algo novo e maravilhoso hoje? Aleluia! Assim nós terminamos mais um capítulo, João 16. Na próxima quinta-feira, João 17. Amém, queridos? Quem foi abençoado aí tremendamente na palavra de Deus? Próxima quinta-feira, João 17. E aí, irmãos, alguma pergunta? Eu quero resumir em duas palavras: conformidade ou conformismo e mistura. A igreja, formada por pessoas que nem eu e você, jamais pode se conformar aos padrões do mundo. A igreja não pode ditar normas nem regras, tá? A igreja não é uma instituição, né, dirigida pelo governo. A igreja, ela é divina, criada por Deus no poder do Espírito Santo. Então, quando um governador do nosso estado lança um decreto proibindo a gente estar se reunindo, aí vamos lá. Importa obedecer aos homens ou a Deus? Então, o que nós temos que orar é para Deus quebrar este espírito imundo que está por trás dos governos, governando as mentes. Amém? Então eu quero que você intensifique suas orações para que esse decreto caia por terra em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Segundo, a igreja, ela não pode se misturar. Conformismo e mistura. O que nós temos observado ao longo dos tempos, olha que eu já estou nessa há muito tempo, desde 85, é que a igreja, ela tem se acostumado aos padrões mundanos, né? Paulo condena isso, né? Quando ele escreve em Romanos 12, vou até ler aqui, tá? Estamos finalizando, tá, irmãos? Romanos 12, o que o apóstolo Paulo diz? Versículo 2: e não sede conformados com este mundo. A gente viu, entendeu hoje aí, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a igreja não pode se conformar, se amoldar ao mundo, às normas, aos costumes, aos valores, tá? Nem se misturar. Não podemos. Eclésia significa chamar para fora. É isso que significa. Então, eu e você, nós temos uma missão neste mundo: abrir a boca, falar a verdade, doa a quem doer. Amém? Então, eu conto com você para isso, como um exército de Deus, para a gente estar na linha de frente, orando e manifestando a graça de Deus. Quem está comigo aí? Quem está comigo está com Deus, né? Quem está com Deus? Quem está com o Espírito de Deus aí? Quem vai estar na frente desse exército orando, reivindicando o poder de Deus, o avivamento para o nosso estado do Ceará, para cair por terra esse decreto em nome de Jesus. Amém? A igreja não é governada por decretos humanos. A igreja é governada por decreto divino. Amém? Aleluia! Aleluia! É triste ver irmãos aí dizendo evangélicos, cantando músicas do mundo nessas lives que tem por aí. Queridos, eu peço a vocês em nome de Jesus Cristo, né, vai ficar gravado, né, que vocês compartilhem e principalmente comentem. É muito importante o comentário, tá? Comentem, amém? Comentem, tá certo? Aleluia,
tá? Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma noite abençoada. Está até chovendo agora, né? Aqui em Fortaleza. Tenham uma noite abençoada e que a palavra de Deus possa mudar nossas vidas, nosso estilo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais especificamente pelos governos, viu, gente? Em nome de Jesus Cristo. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas, arrebatamento, né? Mesotribulacionista. Tá bom? Então, eu conto com vocês. Conta aí com os irmãos compartilharem essa live. Tá certo? Para juntos alegrarmos na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém? Jesus foi condenado pelo mundo, lá na cruz. Mas no mesmo instante que ele foi condenado, ele condenou o mundo também. Nos seus deleitos e pecados e imundícios. Nós somos livres, ó Pai, porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Portanto, nós não estamos debaixo de condenação nenhuma. Livra-nos do mal, nos dê saúde, abençoa nossa casa, abençoa nossas finanças, abençoa a Tua igreja, espalhada em todo o mundo. Aviva esta obra, aviva o nosso ministério, aviva os nossos pastores. Eu coloco a vida do pastor Jackson, pastor Abelardo, cada obreiro, cada membro da nossa igreja. E eu oro para aqueles membros, ó Pai, que estão dormindo, que não abrem o celular para ouvir uma live. Tem misericórdia deste povo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos do Senhor, assim como precisamos do alimento cada dia. Deus, que tenhamos uma noite abençoada. Fala conosco, Pai, em sonhos, em revelação. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa a tua casa, abençoa o teu povo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Um beijo aos irmãos, tá? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Queridos, nas nossas redes sociais, espalhem esta mensagem, tá bom? Pai do Senhor, queridos. Aleluia. Os irmãos aqui no Face, muito bom, queridos, ter vocês aqui. Tá? Evangelho de João, né? Eu fico feliz aqui com os irmãos aqui no nosso Face. Só agradecendo aqui a Rosinha, que estava aqui com a gente. Boa noite. Daniel, feliz aniversário, meu irmão, que Deus te abençoe. Amém. Dê muitos anos de vida a você. Valdízia, que Deus te abençoe. Margarete, que a paz seja para você. Irmã Senira, que Deus abençoe. Seu esposo também. E a dona Ângela, minha sogra, Deus abençoe. Amém. Quem mais está aqui com a gente? Imagem 4K, né, Daniel? Coisa boa, né? A Eunice, né? A minha irmã, a Raquel, a Dayana. Cadê a Regineide, gente? Irmãos aqui no Face, que Deus abençoe cada um. Pai do Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Isaac, meu amigo.